Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unos Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. A participação e a atuação da Igreja Católica em Senador Canedo é uma dimensão constitutiva do nascimento da cidade. E tudo isso gira em torno da Igreja Todos os Santos. Precisamos voltar à história para compreendermos este movimento. A partir de 1939, o padre Francisco de Sales Peclá era o vigário de Bela Vista e vinha de lá para atender as famílias católicas que aqui moravam. Naquela época, com o pouco número de vocações, nós tínhamos o que a igreja chamava de desobriga. O padre vinha, ficava por um período junto a essas famílias e durante esse tempo fazia as missas, os batizados e os casamentos. Isso aconteceu aqui também na nossa região. O que acontecia? Ali perto da Câmara, bem para cá, naquela estrada antiga que ia para Caldazinha, lá eles colocaram a cruz e o padre Peclá começou a celebrar a missa. A cada 2 meses ele vinha aqui, fazia o que tinha que fazer, casamento, batizado, se houvesse, e começava a celebrar a missa no pé dessa cruz lá. Aí o pessoal reunia tudo, depois ele voltava para Bela Vista, ele continuou sendo vigário em Bela Vista, né? E aí depois ele veio definitivamente para cá, para Senador Canedo. Foi essa véspera que deu início à pedra fundamental da Igreja Velha, né? Ele tinha esse terreno, já pertencia a ele, essa parte aqui. Aí, o que acontece? O Benjamin Santos, que era o irmão dele, me parece que era ele que era arquiteto, fez o projeto para ele, da igreja, né? E ele começou a executar. Só que isso era propriedade dele, não da arquidiocese. Propriedade dele, né? A partir disso, nasce o primeiro núcleo em torno da fé católica, que depois, consequentemente, vai se desdobrar para o nascimento da cidade. Também não podemos esquecer de outra dimensão importantíssima, podemos dizer também constitutiva do nascimento desta cidade, que foi o movimento causado pela linha de ferro, que ligava o Triângulo Mineiro à cidade de Goiânia, a nova capital do estado de Goiás. O padre Francisco de Sales Peclá teve a possibilidade de comprar uma fazenda com recursos que ele recebeu advindos da sua família nesta região onde hoje é Senador Canedo, tendo aqui uma residência fixa. Partindo desse momento, ele vai intensificar o atendimento das famílias católicas. Do padre Peclá eu lembro bem que ele era muito ativo, de uma pregação muito forte, e amigo do meu pai, amigo da família. E meu pai tinha aquela vontade que os parentes que viviam sem casar, que todos casassem. Parece que ele tinha aquilo na mente. Então sempre o padre Peclá estava indo com meu pai na fazenda de alguém, na chácara de alguém, proporcionar o casamento daqueles que viviam sem casar. E a gente ia junto. Eu lembro daquilo, as conversas de meu pai com o padre tinham uma liberdade muito grande. E a gente via aquela vontade grande do padre Peclá de fazer crescer a região, próxima à capital e bastante abandonada a região. Mais tarde, já adulto e subprefeito, eu lembro de conviver com ele ainda aqui, a luta por abrir ruas, a luta por crescer a região. E ele sempre colocava que eu tinha sonhado que essa cidade ia ser muito próspera, né? E a gente tinha liberdade de falar: o senhor está querendo vender seus lotes. Deixa de conversa. Você vai ver, essa cidade vai ser muito próspera, eu sonhei. E de fato ele tinha muita razão, porque a cidade tem crescido e tem sido próspera, né? Além disso, a construção da estrada de ferro e, consequentemente, a estação que foi também construída na região da Esplanada
possibilitou o avanço populacional nesta região. Com o atendimento das famílias católicas, foi necessário a construção de uma igreja. Então, o padre Peclá, unido com todo esse povo católico, tomou esta decisão: precisamos construir uma igreja. Como ele já tinha uma fazenda aqui, aproveitou o terreno onde estava a sua fazenda para a construção da igreja. Por isso, no dia 1º de novembro de 1948, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Todos os Santos. Por que foi escolhida a festa de Todos os Santos para o lançamento da pedra fundamental? Porque era o dia que o padre Peclá comemorava aniversário de ordenação sacerdotal. E depois, consequentemente, a igreja foi dedicada ao patrocínio de Todos os Santos. A forma de construir a igreja se deu de 2 modos. O primeiro modo foi por pedreiros contratados pelo próprio padre. E depois o segundo modo foi através dos mutirões que a própria comunidade fazia em prol da construção. O irmão do padre Peclá, o professor Antônio Henrique Peclá, era professor da Escola de Belas Artes em Goiânia. E foi ele que fez o projeto desta nossa Igreja de Todos os Santos. Era um projeto arrojado, grandioso, para a comunidade daquela época. Então foi utilizada o material existente na região para a construção da igreja. As pedras para os alicerces vieram de carro de boi, eram chamadas as pedras tupiacangas. Depois as paredes foram paredes feitas de tijolos dobrados assim chamados. O telhado foi colocado a telha francesa e o madeiramento feito de cedro. Mas tivemos 2 elementos que foram novidade para a época. O primeiro elemento foi o piso, vindo do Rio de Janeiro, um ladrilho hidráulico que não se encontrava na região. E depois, consequentemente, colocado o sino na torre. A comunidade daquela época era uma comunidade muito dinâmica, até mesmo porque tinham poucas possibilidades de vida comum e de entretenimento. Então, em torno da fé católica, se tinha também a dimensão social. Por exemplo, ao longo do ano se faziam várias festas celebrando São Sebastião, Nossa Senhora Auxiliadora, Todos os Santos e depois as 2 festas litúrgicas mais importantes do nosso calendário cristão, o Natal e a Páscoa. Eu era pequeno, mas ficou a lembrança da minha família, do meu pai, da minha mãe, que colaborou na construção, que a gente pode citar, por exemplo, na doação da pedra, que naquela época fazia o alicerce, era com pedra tapiocanga. E aí era carreado não tinha, o transporte era carro de boi. E meu pai nunca mediu esforço para ajudar a comunidade. E o que ele pôde colaborar foi com o transporte de carro de boi e as pedras e também outros transportes que tinha de tijolos, nas olerias que tinha aqui ao lado aqui, ele não mediu esforço para ajudar. Isso tudo envolvia a comunidade local. Também vimos que o desenvolvimento causado pela construção da estrada de ferro causou o aglomeramento das pessoas. E é interessante nós pontuarmos. Até chegar o nome de Senador Canedo, nós tivemos 2 outros nomes. O primeiro nome foi Esplanada, porque a região escolhida para a construção da estrada de ferro precisava ser uma região plana. E esta região era muito plana, por isso ela recebeu o nome de Esplanada. Se chamava Esplanado. Esplanada. Esplanado. Certo. Depois que passou o Senador Canedo, né? Entendi. Mas a gente falava assim, vamos lá para o Esplanado. Nós vamos na missa lá no Esplanado. A missa era celebrada num barracãozinho lá quase de frente à estação antiga. Era um barracãozinho. Antes de construir a igreja? Depois que construiu a igreja passou para cá. Mas lá era nesse barracãozinho. E até Verônica eu já fui
Da Verônica eu já fui, na coisa mais linda, padre. E como é que era a Semana Santa que o Padre Peclar organizava? Não, era muito bom, o povo, sei lá, o povo ajudava e o povo participava, a procissão era linda. A procissão de Nosso Senhor Morto, né? Não, esse aqui está carregando, não sei, de Passos, né? E de Nossa Senhora, aquela que eles encontram, era a procissão do encontro, né? Na hora da procissão do encontro, que eles encontravam, aí eu punha uma cadeira lá, eu vestida de Verônica, e começava a cantar: vós todos que por aqui passaram, atendei-me, atendei e vede, se há uma dor semelhante a mim. A partir da década de 1940, o povoado deixou de se chamar Esplanada para se chamar São Sebastião. Por que isso aconteceu? Porque o povo da roça que aqui vivia era muito devoto de São Sebastião. Ele é considerado santo protetor contra as pestes e as calamidades. Um outro fato também importante é que grande parte dos trabalhadores que construíam a estação ferroviária, eles vinham de outras regiões, estavam distantes da sua família e ficavam, de certo modo, num contexto vulnerável. Por isso, eram eles também devotos de São Sebastião. E posteriormente, só na década de 1950, esta nossa região recebeu o nome de Senador Canedo. Eu me lembro que nós viemos de Pau de Arara, num caminhão, né? Eu sou mineira, nós viemos de Minas Gerais, de Paracatu. E quando nós... Aqui não tinha umas... Se tivesse, eu acho que não tinha nem 100 pessoas aqui. Era muito pequeno aqui, as casas, uma ali, outra aqui, era tudo isso. Nós passamos e eu me lembro bem de ver a igreja, as pessoas colocando as telhas em cima da igreja. Tudo era novidade pra gente. E lá e depois fui catequista, participava dos corais, de tudo. Tudo que tinha eu estava no meio. Gostava, eu morava para se essa igreja tivesse aberta, tocava o sino e eu estava lá. Não podemos esquecer que o primeiro bairro de Senador Canedo recebeu o nome da igreja, Todos os Santos. O Padre Peclar, como já tinha uma fazenda aqui, ele realizou o primeiro loteamento. O seu objetivo primeiro era de povoar a cidade. Eu lembro bem, Padre Max, que ele fazia 2 festas no ano. Uma em janeiro, que é de São Sebastião, né? E depois da padroeira, né? E o povo participava, tinha todo o carisma de ajudar quando falava que era para a construção da igreja. Era uma coisa inexplicável. A vontade da comunidade, do pessoal, ajudar a construir uma comunidade. Porque todo mundo participava, a gente eu lembro bem que os leilões da festa tinha aqueles tamboleiros que tinha engarrado 2 pessoas para carregar. Era banda de leitura, era bebida, era coisa, né? Que dava muito participante, todo mundo participava com carisma, né? Então era muito bom, e a gente não viu o tempo passar, eram 9 dias de novena, né? O dia 1º saía a procissão também, no dia 1º de novembro, Todos os Santos. Então eram vários andores, Todos os Santos, né? Naquela época não era Nossa Senhora Auxiliadora que era protetora, não. Era Todos os Santos, né? Então saía vários andores, né? E ele foi uma grande pessoa aqui em Senador Canedo. Ele fez muita coisa boa. E ele tinha uma visão. Eu me lembro do Padre Peclar, ele falava que Senador Canedo ainda, eu até emociono, ainda ser uma cidade muito importante. Que aqui ia ser uma cidade industrial, uma cidade. Ele falava, sabe? E todo mundo ria dele, o pessoal, aquelas pessoas antigas daqui, ria dele. Ah, que é isso, Senador Canedo, um lugarzinho à toa desse, um lugarzinho fraco desse, né? E ele falava, não, Senador Canedo, vai. De um modo geral, o Padre Peclar foi um grande lutador para o Senador Canedo. Além das coisas de bondade que ele fez, né, facilitando a vida de muitas pessoas, ele foi
assim, muito caridoso com as pessoas. Ele queria todo o ato político da cidade, ele estava presente. Ele queria o desenvolvimento da cidade. Era de causar um desenvolvimento urbano. Por isso, vendiam os lotes a preço irrisório. As pessoas poderiam pagar através de animais, poderiam pagar com parcelas pequenas ou poderiam pagar também com parte daquilo que se produzia no seu quintal ou na sua zona rural. Aí devagar ele foi dividindo em loteamento, vendendo esses lotes, que ele não, até então ele não fazia questão de vender lotes caros. Esses lotes eram tão baratos que ele trocava a troco de porcos, a troco de galinha, a troco de outra coisa. Ele queria desenvolver a cidade, então fazia questão de vender os lotes para poder desenvolver. Ele era um visionário mesmo. Para senador Canedo ele tinha acreditava que ia tornar uma cidade como se tornou uma cidade. Pena que ele não é vivo para poder ver o sonho dele realizado, mas ele tinha esse sonho de realizar senador Canedo como cidade. Por isso, Senador Canedo é uma das poucas cidades que não teve o bairro chamado Centro. O centro de Senador Canedo se chama Jardim Todos os Santos. Depois, consequentemente, os familiares do Padre Peclá realizaram mais 2 loteamentos, Vila São Sebastião e Vila Santa Rosa. Olha como é importante nós vermos que os 3 primeiros bairros de Senador Canedo têm nome de santo. Este é um elemento muito importante da presença e da atuação católica nesta cidade. A partir de 1951, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, foi celebrada a primeira missa na Igreja Todos os Santos, a igreja ainda inacabada. Isso foi o motivo de uma grande alegria para toda a comunidade. E vem 2 elementos importantes a partir do momento que a igreja já está com o seu avanço de construção elevado. O primeiro elemento, o cruzeiro que deveria ser colocado na porta da igreja. Dizia a tradição que precisava de uma aroeira de no mínimo 50 palmos. Na região estava difícil encontrar uma árvore de tamanha proporção, mas a comunidade, persistente nesse ideal, conseguiu, na fazenda da família Novato, uma aroeira deste tamanho. Partindo daí, foi lavrada a cruz e ela foi colocada em frente à igreja, onde está até hoje. Em 1956, a comunidade recebeu o sino que foi colocado na torre. O sino era um mecanismo de comunicação para a comunidade local, que ainda era muito pequena. Então, quando morria alguma pessoa, como que a comunidade ficava sabendo? Através do toque do sino. Muitos também esperavam a hora da missa por meio do sino. Nos diz alguns relatos que as famílias vinham da roça para visitar os parentes que aqui já moravam. E quando ouviam o toque do sino, diziam: precisamos ir para a igreja porque a missa vai começar. Eu lembro como é que foi o sino. O sino aqui era um pedaço de trilho e tinha um prego ali. Rapaz, a hora que pendurou aquele sino lá, foi batendo ali, que o trem foi amassando, né? Aí o padre falou assim: não, nós vamos pedir um sino que vai vir para nós de muito longe. Veio o sino, falou: agora é assim, cada pessoa que bater o sino tem que dar uma esmola para batizar o sino. Aí, agora, hoje, inventaram um negócio que não bate sino mais. Mas eu fiz o pedido que eu quero ouvir o sino. Porque daqui a 8 quilômetros, escutava o sino batendo. Tem que bater o sino 3 vezes. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, todo mundo tinha que estar lá para presenciar a missa. Naquele tempo, não fala participar da missa, não. Nós ia assistir a missa. Porque era em latim, a gente não entendia o que eu falava. Eu lembro demais do sino bater. Lembro mesmo.
A gente tinha uns parentes ali, morava ali perto da estação, os primos da minha mãe. Então, quando a gente chegava antes da hora da missa, a gente ficava por lá. E aí ficava esperando o sino bater. A hora que o sino tocava, a gente vinha, que era a hora da missa. Hoje em dia parece que o sino não toca mais, né? Outro episódio muito importante que marcou a história da Igreja Todos os Santos foi o milagre da imagem que chorava. No ano de 1965, o padre Peclar ganhou uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ele percebia que nesse período a comunidade estava um tanto quanto desanimada. Queria fazer uma grande festa com barraquinhas em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Mas houve uma certa rejeição por parte da comunidade. Partindo daí, ele fez apenas a missa com a procissão. Era um dia que estava fazendo muito frio. Quando eles chegaram com a imagem, foram os momentos dos louvores, das orações, e logo perceberam que a imagem do Sagrado Coração de Jesus estava com um efeito que a comunidade não tinha ainda percebido. Saía dos seus olhos como que lágrimas. Naquele momento, alguns da comunidade ficaram espantados, outros aumentaram a sua devoção, outros até mesmo duvidaram. Um movimento grande na igreja e aquela perplexidade, né? Aí surge aquelas invencionices, né? Alguém viu uma hóstia lá, é a coisa do, como é que fala, da mente humana, né? Um acrescenta um item a mais, né? E a coisa fica muito surpresa, né? Então isso começou a pegar forte até que se esclareceu o que era, né? Esse santo, falava muito a santa, né? Mas era o Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, a imagem. É a imagem. Então isso aí foi um fato histórico na época muito forte. E eu lembro do movimento num dia à tarde excepcional, né? Porque a vila pequena chegava a ter carros, aquele povo aglomerado orando, a missa, vamos dizer assim. Eu lembro de até eu rezando, joelho lá no pé do santo, rezando, pedindo proteção. Aí, padre, foi a coisa mais esquisita. Colocava água na cabeça, não é? Como é que era, né? E escorria, sabe? Escorria lágrima. E virou festejo. O povão, tudo, que o povo fica doido para sarar, né? Para melhorar, ter proteção e povinha, né? E dinheiro só caindo lá, e o padre para cá doido pegava, eu dava o dinheiro pegado e guardava. Mas teve, foi verdade. O povo ficava era admirado, ficava era com medo, né? O santo chorando. O que será que ia acontecer? Que o santo está chorando. Aí ficava todo mundo impressionado com aquilo, né? Alguma coisa aconteceu. Todas as pessoas fizeram uma fila para ir beijando aquela devoção, aquele respeito, e vão passando e sentados ali assistindo aquilo. Meu irmão era coroinha, inclusive meu irmão, nesse tempo a missa ainda era em latim. Meu irmão, que é 2 anos mais velho do que eu, ele sabia, ele era o coroinha, ele sabia a missa todinha em latim. Aí, quando alguém que chegou e beijou a fita, essa pessoa que viu, eu não me lembro quem era. A pessoa falou assim, uai, o santo está chorando. Ele falou alto, a senhora assustou e falou, o santo está chorando. Aí todo mundo ficou naquela curiosidade, aí todo mundo foi chegando, né? Eu estava perto e comecei a observar. Aí ia juntando uma água dentro dos olhos da imagem, dentro dos olhos, aí até que era devagar, não era uma coisa rápida não, bem devagarinho. Aí aquela lágrima caía assim, sabe, ia caindo assim, pingava no coração aqui embaixo. Né? E aí foram atrás do padre. O padre tinha chegado, foi tirar os paramentos, né? Entrou lá para a sacristia. Aí ele veio e ele olhou aquilo, ele ficou um pouco assim, com aquela expressão assim, assustada, sabe? Ele ficou rodeando a imagem, ele rodeava a imagem, ele olhava, ele rodeava. Mas a partir daí foi consolidado o que a comunidade chamava o milagre da imagem que chorava. Partindo daí, se criou uma comissão chamada dos Guardiões,
que protegiam esta imagem do coração de Jesus. Passaram a montar assim, uma equipe de vigília, para vigiar, porque surgiu um comentário que era o padre que estava colocando a água lá na santa, aquela coisa toda, e tal. Aí eles passaram assim, a fazer os grupos de vigília para não deixar a igreja só. Entendi. Quando começou, esse trem espalhou demais a notícia, aí vinha gente de longe, aquela coisa. E aí começou a surgir os comentários que ele colocava um produto lá que... Fazer o santo chorar. Isso. E aí começaram a pessoa a vigiar, né? Para ver se ele estava colocando mesmo, se não estava. Isso aí realmente surgiu. Partindo desse momento, vinham caravanas de todos os lugares da região. E isso se tornou notícia para dentro e fora do estado de Goiás. Algumas pessoas começaram a dizer que quem fazia o santo chorar era o padre. Mas no primeiro momento, isso não ficou provado. Por isso, a imagem continuava a chorar e o povo vindo a rezar. A gente vinha assistir a missa e ele celebrando, né? Depois da missa ele fazia vidrinho de água, que ele colhia do olho do santo, né? Então a fé da gente era grande. A gente pegava aquela água e levava para casa. Eu assistia todos os dias. Eu vinha pedir a bênção para curar meu marido. E Deus abençoou que ele ficou bom. E o que seu marido tinha? Constipação na perna. Menos um mês, eu acho que foi. A imagem não ficava sozinha. A noite toda, o dia todo e a noite toda as pessoas. O povo fala que foi o Padre Teclar que fez essa imagem chorar. Eu falo o que eu vi. Eu não estou inventando, não estou defendendo o Padre Teclar, não estou defendendo a igreja, estou falando o que eu fui testemunha ocular, né? Estava presente. Aquele começo, aquele começo não foi ele, não tem condição de ser ele, porque a gente ficava todo mundo de olho nele para ver a expressão dele com aquele fenômeno, aquilo, sei lá, né, que era aquilo, né? Então, não sei se aquilo foi uma coisa sobrenatural ou se, por causa da imagem, às vezes estava, eu imagino que a igreja abafadinha, quente também, e depois nós saímos, era uma noite fria, era junho, então para aquela suar, ela ter suado também, né? Eu ainda me lembro de quando o Padre Teclar trouxe essa imagem aqui para o senador Canedo. Ele falou que ele ganhou a imagem. E ele tinha um irmão, que é o Antônio Teclar, ele foi até o criador da Escola de Belas Artes da Universidade Federal. E a cabeça estava assim, muito deteriorada, muito estragada. E quem restaurou aquela imagem foi esse irmão do Padre Teclar, o Antônio Teclar, que restaurou a imagem. Então, eu não sei nem que material que é aquela cabeça, se é barro, se é... sei lá, o que ela é. Na época, o arcebispo de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos, ele nomeou uma comissão que pudesse averiguar esse fenômeno que estava acontecendo aqui em Senador Canedo. E no final ficou definido que o acontecimento não era com um efeito sobrenatural, ou seja, de um milagre. Mas provavelmente o primeiro momento foi de um efeito natural. Era um dia muito frio, a imagem estava recém-reformada e, consequentemente, isso pode ter causado um efeito natural para que a imagem tivesse esse choro. Partindo daí, foi descoberto também que o restante do milagre ficava sob a responsabilidade do padre. Um dos guardiões que vigiava a imagem começou a observar quando o padre estava sozinho. Também não ficava pregando, falando que aquilo era um milagre. Não, ele nunca falou essas coisas não, sabe? Mas eu vinha gente, as pessoas vinham aí ver e tal, e veio muita gente mesmo, virou uma romaria aqui, né? Aí um dia, eu me lembro, não sei qual eu era, muito jovem, eu não me lembro quanto tempo foi que durou isso. Esse irmão dele, o Antônio Teclar, chegou lá na igreja com a esposa dele, e era um dia na parte da tarde, devia ser umas 3 horas, o irmão dele chegou lá.
sabe? E ele, o irmão dele estava sempre passando por aí, sabe? Aí quando ele chegou, ele foi lá, o padre já estava, parece, não sei, ele estava lá dentro da sacristia. Aí o irmão dele foi lá e conversou com ele. Quando eles conversaram, a gente não viu, porque foram os dois, né? E aí ele chorou muito. Ele começou a chorar, ele chorava que a gente escutava o soluço dele, sabe, o padre Peclar. Aquele soluço pesado, aquele soluço forte, ele chorava. E o irmão dele ficou com ele lá um pouco, conversou com ele, aí saiu e falou para nós que estávamos na igreja, as pessoas que estavam na igreja. Ele foi praticamente assim nos empurrando, sabe? Falou, olha, vou fechar a igreja agora vai ficar fechada, e vocês que são católicos, que gostam vocês vão voltar ao normal que era. A vida aqui da igreja vai voltar ao normal. A missa às 9 horas da manhã nos domingos. Então, vocês vão ter a igreja aberta para vocês fazerem suas orações, participar da Santa Missa só no dia de domingo, normal, vai voltar ao normal. A imagem que aconteceu do episódio do Padre Peclar, ele carregou ela. Ninguém sabe para onde foi, mas não é essa imagem da época do Padre Salvador. Foi diagnosticado que o próprio padre colocava um algodão umedecido na cabeça da imagem, e isso causava, com o calor, o efeito da imagem que chorava. A partir daí, o arcebispo de Goiânia, Dom Fernando, afastou o padre Peclar de todas as funções eclesiais. Ele ficou morando na região, criou quase que uma igreja paralela dos públicos que o procuravam, principalmente para batizados e casamentos, e para a Igreja Católica, institucionalmente falando, para a Igreja Todos os Santos, inicia uma nova fase. Principalmente com a chegada do Padre Salvador Filia, um missionário italiano, e também das irmãs Áurea e Ambrósia. Foi Padre Salvador Filia que nos trouxe aqui. Já o conhecia desde ali a Vila Pedroso, e ele sempre uma pessoa muito santa, muito mesmo. E em determinado momento nós fomos para Bela Vista, depois ele sempre nos chamando para vir aqui. E nós viemos então. E quando nós chegamos aqui, não tinha onde ficar, né? Então nós fomos ficar numa casa lá embaixo que ele arrumou para nós e tal. Mas por uma certa situação não deu para ficarmos nesta casa. E ele, com tanto carinho, foi mesmo, ele faz as coisas. Ele foi lá nos buscar, lá da casa, e nos trouxe para a igreja. E foi um momento muito de grande amor do Padre Salvador por nós. Eu sempre digo, eu considero um pai, porque tudo ele fez por nós, mesmo nos trazendo para a igreja que não tinha onde ficar, a igreja alta, e tinha muitos corujões, aquela coisa toda, e a gente não tinha onde ficar. E ele rapidamente preparou o quarto ali no fundo. Onde era a sacristia. Sim, exatamente. Fez um banheiro e ali nós ficamos. Qual ano foi isso, irmã? Foi em 88. Dentro, perto do altar, tinha uma antiga casa de abelha, uma colmeia mesmo. E nós tínhamos que passar para ir para dentro do quarto, bem na porta. E teve uma vez que elas nos atacaram, né? Atacou a irmã Ana Maria, atacou a irmã Lília. Caímos algumas vezes do altar, porque a cozinha também não tinha. A cozinha era uma coisa pequenina e ali a gente fazia a comida, mas nós tínhamos que passar por cima do altar, né? A igreja já estava desativada nessa época? Já estava. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Dei Genitrix,
Com o passar dos anos e a não utilização do tempo, o processo de deteriorização também avançou com muita força. Eu, Padre Marcos, cheguei aqui como pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora no ano de 2018. A partir de 2019, fiz a proposta para a comunidade de nós trabalharmos em prol da restauração da Igrejinha de Todos os Santos. Logo, a comunidade abraçou a causa. Percebemos também que o templo era tombado como patrimônio histórico do município. A Igrejinha de Todos os Santos foi tombada como patrimônio histórico de Senador Canedo no ano de 1990. E qual foi o motivo do tombamento histórico? Com a construção da segunda igreja, houve a possibilidade, uma conversa de se demolir o templo antigo, a igreja antiga. A gente lembra da Câmara encabeçou o processo de ter alguns prédios que ficassem para a história, né? E eu lembro que houve um encaminhamento ao Instituto Histórico, uma coisa assim, e fez a lei municipal, e deu-se o tombamento da igrejinha e mais um ou dois prédios. A delegacia, que era particular, acabou, acho que a família não respeitou, vendeu lá, uma coisa assim, a delegacia de polícia. Mas a estação e a igreja permaneceram no tombamento. E essa história ela ficou meio perdida, assim, vamos dizer, porque nós éramos divididos em 3 municípios aqui. Aqui nós estamos dentro da parte em tese Goiânia, que é da rua ao lado aqui da Dom Emanuel para lá, Bela Vista, e do outro lado para cá, Goiânia. Então ficou um pouco solto, né? E o Padre Salvador, e quando reunimos uma comissão na Câmara para discutir o tombamento da igreja, porque o padre pretendia demolir a igrejinha. E nós achou por bem fazer o tombamento, porque o que tinha na época de monumento histórico Senador Canedo? A igrejinha, a primeira igreja do município, né? E a estação ferroviária. Eram as 2 marcas do município que nós achou por bem. E foi até interessante, no dia da sessão, quando eu vi o Padre Salvador, estava lá, no dia da primeira votação, o tombamento da igreja. E por causa a gente tinha uma ligação muito perto, porque eu morava aqui de frente à igreja, ele foi logo me disse: Alberto, o que foi? O que vocês entendem de tombamento, de monumento histórico, para tombar a igreja, não sei o que. Eu só respondi: padre, o que eu estou entendendo é o seguinte: o que tem Senador Canedo sem monumento histórico, se não foi a primeira igreja católica que teve aqui no município, que o povo ajudou a construir. O autor do projeto foi o vereador José Faleiro, mas foi aprovado por a maioria, unanimidade. A comunidade viu a necessidade de construir uma nova igreja, porque a Igrejinha de Todos os Santos já estava pequena. Desde 1984 até agora, a Igreja Todos os Santos estava praticamente fechada e num estado de deteriorização muito grande. E agora, em 2023, nós entregamos a igreja restaurada para os católicos, bem como para toda a população de Senador Canedo. A arquitetura da igreja, quando olhamos para a sua torre, nos aponta para o alto, nos aponta para o céu. A nossa missão, a partir de agora, é ajudar todas as pessoas que por aqui passarem, olharem para o céu, abrirem os seus corações para a graça de Deus e dizer que esta é a finalidade da igreja, que os nossos corações estejam ao alto, porque o Senhor está sempre conosco. Que passaram a atender.
atendei e vede se há uma dor, se há uma dor semelhante à minha dor. Vós todos que por aqui passarão, atendei e vede se há uma dor. 4 horas da tarde. E o padre estava na Trindade. Foi obrigado a buscar lá para poder fazer o casamento. Aí casei. E era o padre Peclar? O padre Peclar. Aí ele já me acompanhou até da casa do meu pai. Ia muito lá na casa dos meus pais. Comia, ficava lá um pouco, vinha embora. Com as patinhas sujas, você lembra? Era. Cadadinha suja, eles faziam lá também. Era meia-noite em ponto, sabe? Aí o sino tocava bem forte, bem badalado mesmo, e derrubava aquela cortina preta e o altar estava claríssimo. Para a gente que não tinha energia, né? Então tinha tanta vela, tanta coisa iluminando, sabe? O altar, e ele tinha uma voz muito potente, ele cantava muito bonito e cantava aqueles hinos maravilhosos, ele cantava e nós cantávamos também, e era muito lindo. A missa era uma das festas religiosas mais, que a gente sentia mais importante, mais bonita, era a Semana Santa. Aqui, né? E eles estavam aí. E o povo vinha entonado aqui. E a gente olhava no rosto dele e as lágrimas descendo. Né? E muita gente tocava a mão naquela lágrima lá no rosto dele e o papo no corpo, assim, todo mundo tinha fé. Eu não sei se alguém curou, mas que a fé, né, que remove montanhas, né? Então foi muita gente que veio aqui nessa igreja. Eu vi essa igreja aqui cheia de gente pedindo, né? Para o padre Peclar que o abençoasse. As pessoas falam que começou, eu não sei o que, arrumaram a data agora que começou. Quem começou a festa de Nossa Senhora Auxiliadora aqui foi o padre Peclar, porque aqui era o município de Goiânia. Então, feriado em Goiânia, comemorava em Goiânia. Então, aqui também comemorava Nossa Senhora Auxiliadora. Eu ainda lembro dele cantava Auxiliadora, Virgem Formosa, com aquele vozeirão, e falava, canta forte, sabe? Depois o andor aqui, nesse local aqui, com a imagem virada para lá, com a fita vermelha para o povo beijar.